Para a amônia, a estrutura de Lewis é muito semelhante ao do metano, porém, nós teremos um par de elétrons não ligantes. Na configuração de gás nobre, um nitrogênio possui a configuração do neônio de 8 elétrons e nós teremos 3 hidrogênios assumindo a configuração de hélio. Isso perfaz um total de 14 elétrons. Desses 14 elétrons, 8 deles já virão da camada de valência dos átomos, já que um nitrogênio é do grupo 5A e traz 5 elétrons, e cada um dos 3 hidrogênios, pertencentes à família 1A, traz 1 elétron. A subtração entre esses 14 elétrons e os 8 elétrons de valência fornece 6 elétrons que deverão ser adicionados, e esses são chamados de elétrons ligantes. Esses 6 elétrons eles são compartilhados 2 a 2, originando 3 ligações químicas covalentes. Dos 8 elétrons de valência, 6 irão estar ligados. Consequentemente, esta subtração gera 2 elétrons ou um par de elétrons não ligante. A partir desses dados, já é possível estabelecer uma proposta de estrutura para a amônia. Vejam que o nitrogênio assume o centro da estrutura com 3 ligações covalentes em torno dele, perfazendo um total de 2, 4, 6 elétrons ligantes, e cada hidrogênio já consegue se estabilizar com seus 2 elétrons de estabilidade de hélio. No entanto, o nitrogênio no centro está com 2, 4, 6 elétrons e não completa a sua configuração de neônio. Consequentemente, esses 2 elétrons não ligantes deverão ser colocados sobre ele, estabilizando-o finalmente com 2, 4, 6, 8 elétrons. A partir disso, a gente verifica que o átomo central de nitrogênio está com 4 domínios eletrônicos em torno dele, de tal maneira que o arranjo espacial ainda é tetraédrico, com os 3 ligantes, o par de elétrons, gerando esse tetraedro com ângulos de 109,5 graus. É claro que, como um vértice do tetraedro é composto por um par de elétrons, esse tetraedro ele não é perfeito, ele está distorcido, e essa distorção tende a aumentar este ângulo, porque o par de elétrons, não estando ligante, ele acaba repelindo bastante esses pares de elétron com os elétrons ligantes. Estrutura de raio-x, ou um raio-x sobre essa estrutura, fornece ainda uma geometria onde o par de elétrons ligantes ele não será observado. Consequentemente, nós teremos uma geometria típica de uma pirâmide de base trigonal. Observamos ainda o nitrogênio, é mais eletronegativo o par de elétrons do que o núcleo, consequentemente possui um dipolo ou um momento de dipolar voltado para ele, enquanto que as outras ligações, nitrogênio e hidrogênio, todos os momentos de dipolo estão voltados para o nitrogênio. A resultante, então, ela é muito grande e a molécula tem uma resultante diferente de Zelo e é uma molécula polar. Percebam ainda que, na estrutura anterior do arranjo espacial, as nossas cargas formais são todas nulas. Isso porque o nitrogênio pertence à família 5A, então tem 5 elétrons, e o número de elétrons em torno do nitrogênio também são 5. 2 não ligantes, 3, 4, 5. 5 menos 5 dá uma carga formal nula, enquanto que para os hidrogênios, eles também não terão carga formal, porque cada nitrogênio é do grupo 1A, compondo então um elétron aqui,
e em torno de cada hidrogênio nós temos um único elétron, de tal maneira que 1 menos 1 dá 0. A estrutura final pode ser vista aqui à esquerda, onde nós temos um vértice comportando o par de elétrons não ligantes, que deforma bastante o tetraedro, e ele se aproxima de uma pirâmide trigonal devido a essas repulsões entre o orbital não ligante e os ligantes, de tal maneira que esta grande probabilidade de elétrons em torno do orbital não ligante comprime então as ligações, de tal maneira que os ângulos não são de fato 109,5, como deveriam ser num tetraedro perfeito, mas estão aí próximos a 107 graus. A estrutura de Lewis para a molécula de água, da mesma forma que as anteriores, nós teremos que a configuração de gás nobre, um átomo de oxigênio contendo 8 elétrons, ou se estabilizando com 8 elétrons, e 2 átomos de hidrogênio, assumindo a configuração de hélio com 2 elétrons. Isso faz um total de 12 elétrons. Desses 2 elétrons, 8 virão da configuração de valência, onde o oxigênio contribuirá com 6 elétrons, porque ele pertence à camada 6A, e cada um dos 2 hidrogênios contribuirão com 1 elétron cada, porque eles pertencem à família 1A. Dos 12 elétrons necessários, 8 vindo da camada de valência, serão necessários 4 outros elétrons, que nós chamamos de elétrons ligantes, os quais deverão ser compartilhados, gerando 2 ligações químicas covalentes. A subtração desses 4 elétrons ligantes com os 8 elétrons da camada de valência origina 4 elétrons não ligantes, ou 2 pares de elétrons. Nesse caso, a molécula de água ela conterá ainda 4 domínios eletrônicos, 2 deles que advêm das ligações covalentes e 2 pares de elétrons não ligantes. Ainda resulta numa configuração tetraédrica, cujo arranjo espacial ainda será um tetraedro, embora bastante deformado, porque 2 vértices estarão com pares não ligantes, enquanto que os outros 2 estarão ligados. A análise da carga formal sobre cada átomo nos permite concluir que não há nenhuma espécie, nenhum átomo com carga formal diferente de 0, já que o oxigênio ele pertence à família 6, contendo 6 elétrons, e o número de elétrons que comporta o átomo de oxigênio na estrutura são 2, 4, 5, 6, dando origem a 0. Cada hidrogênio pertence à família 1A e tem em torno dele, ou pertencente a apenas ele, um elétron, totalizando então uma carga formal nula. O raio-x da estrutura permite gerar uma geometria onde os 2 pares de elétrons não ligantes não são observados, consequentemente, a geometria molecular é angular. É claro que, em decorrência desses 2 pares de elétrons não ligantes, a repulsão entre eles é muito grande, ocasionando uma restrição nesta angulação. É de se imaginar que este ângulo seja bem menor do que 109,5 graus do tetraedro. Na estrutura, nós podemos analisar ainda que a molécula será polar, um grande momento de dipolo na direção dos pares de elétrons, já que eles são mais eletronegativos do que o oxigênio, enquanto que o oxigênio, sendo mais eletronegativo do que o hidrogênio, nós teremos a soma de 4 vetores, e esses 4 vetores originam um único vetor resultante bastante elevado. Na figura da direita, nós temos o tetraedro distorcido, com 2 vértices comportando os elétrons não ligantes, e a estrutura próxima aqui da geometria angular, com ângulos de 105, e mostrando uma grande repulsão
entre os pares de elétrons não ligantes e os pares de elétrons ligante com aqueles ligantes. Ao final dessa primeira parte, é importante que vocês vejam que a estrutura de Lewis dessas 3 pequenas moléculas representa uma grande variação nas propriedades, como por exemplo nos ângulos de ligação, capacidade de acomodar pares de elétrons não ligantes em suas estruturas, ocasionando deformações no arranjo espacial e na geometria, bem como natureza apolar dos hidrocarbonetos e a natureza polar dos compostos que possuem o grupo amino ou possuem o grupo OH. Percebam que, embora nós estejamos estudando pequenos fragmentos, eles também serão projetados para estruturas maiores, seja na forma condensada, seja na forma de Kekulé, onde os ângulos de ligação são todos em torno de 90 graus, seja na representação mais moderna e atual de traço e cunha, que representa uma proximidade da realidade que nós temos sobre a estrutura molecular desses compostos. Esses sendo apolares, esse sendo polar devido ao grupo amino, seja na forma condensada, seja na forma de uma pequena pirâmide trigonal com uma cauda relativamente apolar, e aqui também, no caso dos álcoois, a sua versão mais simplificada em traço e cunha.